assunto, o texto base desta festa. O texto que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Eu creio que os irmãos da igreja de Filadélfia já devem ter lido e meditado com acuidade neste texto. Mas é sobre ele que nós vamos nos debruçar nos minutos que temos aqui para meditar acerca da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o autor deste evangelho, que é de Jesus Cristo, cuja inspiração sopro foi do Espírito Santo, mas ele usou um homem. E esse homem, João Marcos, era filho de um homem que cedeu a sua casa para que nesta casa acontecessem as mais importantes reuniões da igreja em Jerusalém. Era na casa do pai de João Marcos que os apóstolos se reuniam depois da ressurreição de Jesus. E provavelmente foi na casa dele que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Então esse menino, na época adolescente, ele sabia muito sobre a igreja cristã. E à medida que o tempo foi passando e ele tendo intimidade com os principais protagonistas da igreja, ele se interessou muito por contar essa história. O tempo passa e ele também era primo de Barnabé. Barnabé, com uma vocação missionária e uma visão transcultural para pregar o evangelho fora da Judéia, o levou consigo de Antioquia, da Síria, juntamente com Saulo de Tarso. E na primeira viagem missionária, não se sabe a razão, mas o rapaz desanimou no meio do caminho, enfraqueceu e resolveu voltar. E quando da segunda viagem missionária de Saulo, Barnabé queria levar outra vez o garoto consigo, e Saulo disse: não, ele não pode ir, ele já fracassou uma vez, ele não pode mais nos acompanhar. Entre os dois missionários houve discussão, dissensão, de maneira que eles se separaram. E João Marcos volta para Jerusalém. Neste período que João Marcos volta para Jerusalém, ele vai secretariar o apóstolo Pedro. E o evangelho que nós temos hoje, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito em pergaminho, tenha sido o evangelho segundo Marcos. E ele foi pesquisar junto a Pedro todos os acontecimentos, de maneira que quando nós lemos qualquer passagem dos 4 evangelhos, especialmente dos sinóticos, os 3 primeiros, nós deveríamos conferir, porque sempre um evangelista traz um detalhe que o outro não colocou. Por exemplo, quando nós lemos Lucas acerca deste episódio, Lucas nos acrescenta um detalhe, que aquele menino era filho único, aquele pai só tinha aquele filho. Então um detalhe que não consta em Marcos, mas o principal está aqui. Marcos é um evangelho que está escrito de forma cronológica. Você não pode ter nenhuma preocupação de que o que você está lendo talvez esteja uma passagem atrasada na frente. Não, Marcos foi escrito de forma cronológica. Fica fácil de entender o que está aqui. Lá no capítulo 6 do livro de Marcos, do verso 7 ao verso 13, Jesus chama os 12 discípulos, a quem ele deu o nome de apóstolos, e os comissionou de 2 em 2, e disse a eles que fossem por toda Israel. E eles tinham a autoridade, em primeiro lugar, de expelir demônios, de curar enfermidades, de ressuscitar mortos, purificar leprosos. E aqueles homens saíram de 2 em 2 e fizeram o que Jesus falou e não encontraram nenhum obstáculo. Não havia casta de demônios que pudesse resistir eles. Não havia enfermidade que pudesse resistir à palavra deles. E eu não sei se mortos foram curados, apesar de que Jesus ordenou que eles ressuscitassem mortos. E eles voltam, cheios de alegria. E quando eles vão dar o relatório a Jesus, eles ficam impressionados não com a cura do leproso, não com a cura do cego, do aleijado. Eles ficam impressionados porque eles agora tinham uma autoridade que desde Adão até o ministério de Jesus, nenhum profeta do Velho
respira forte e diz para eles: alegrai-vos, não só porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A primeira observação que eu quero fazer para os irmãos: é possível não perder a salvação, mas perder a comunhão. É possível ser um salvo sem poder, um salvo sem autoridade. Então aqueles discípulos, eles tinham razões de sobra para acreditarem que a qualquer instante eles poderiam liberar a palavra de poder e as coisas iriam acontecer. Já haviam acontecido uma vez, por que não poderia acontecer a segunda vez? E agora, Marcos diz para nós que Jesus, dos 12, seleciona 3 para levá-los ao monte, o Monte Tabor. E embaixo no vale fica 9 dos 12 apóstolos. Os 3 que subiram com Jesus tiveram uma visão maravilhosa quando da transfiguração de Jesus. Apesar de que não entenderam nada do que viram lá no monte, quando voltaram de lá, voltaram com a cabeça cheia. E quando se reuniram com os outros 9, começaram, porque tiveram o privilégio de uma visão que ninguém viu, pensaram: quem de nós vai ser o maior rei? Provavelmente nós 3, que tivemos o privilégio que ninguém viu. Mas os que ficaram aqui embaixo se prepararam com uma cena. Um determinado homem, informado que Jesus devia estar naquele lugar, se aproxima dos discípulos e pega eles, que lhes ajudem, porque ele precisava de um milagre, porque o seu filho, diz o evangelista Mateus, que era lunático e possesso de demônio. E este homem já estava decepcionado, porque ele havia procurado os curandeiros, ele já havia procurado os exorcistas, ele já havia se decepcionado com muita gente que dizia ter autoridade. E ele recorre aos discípulos de Jesus, porque certamente a fama daquela primeira viagem missionária havia se espalhado pela terra de Israel. Eu quero que os irmãos saibam que milagres já tinha acontecido no Velho Testamento, mas expulsão de demônio não. Então aqueles homens foram pioneiros neste ministério, porque pela primeira vez na história, Satanás estava sendo desalojado e estava perdendo território, estava perdendo espaço. Então eles acharam que não seria difícil. Já fizemos uma vez, por que não podemos fazer a segunda vez? Começaram a dar ordens: aquele demônio sai. E eu creio que à medida que o demônio resistia, eles gritavam mais alto: sai em nome de Jesus. Eu sei que alguns de nós já ouvimos essa cena muitas vezes. Quando a autoridade não existe, a gente grita mais alto para ver se causa impacto, para ver se impressiona. E a Bíblia diz em Provérbios que só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritar os profetas de Baal gritavam também, e não resolveu o problema. Eu gostaria, nesta noite, de falar para os irmãos acerca do ponto central desta passagem: a fé. A Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logicamente, sem fé é possível desagradar a Deus. Quem não agrada, desagrada. Porque com Deus as coisas são assim, muito radicais. Então aqueles discípulos não tinham fé, porque Mateus diz que quando lhe perguntaram por que nós não podemos expulsá-los, Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. E eu queria que os irmãos agora meditassem comigo acerca do que é uma fé grande para Jesus, porque nós temos uma ideia do que é uma fé grande. Nós até achamos que sabemos o que é uma fé grande. E há um texto na Bíblia acerca de Pedro. Jesus está andando por sobre o mar, os discípulos ficam todos aterrorizados, mas Jesus diz: olha, tenham bom ânimo, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu volto ao encontro andando por sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E é importante saber que em toda a Bíblia e em toda a história humana, somente 2 homens andaram sobre as águas: Jesus e Pedro, ninguém mais. Então Pedro acabara de ver um milagre
E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, não é lícito tirar o pão da mesa, da boca dos filhos e dar para os cachorros. Como a dizer, você não merece, você não é judia, você não está dentro da aliança. E ela diz: eu sei, Senhor, eu sei, mas eu também sei que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus faz uma exclamação: ó mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito como tu queres. E aquela mulher já sai dali com o seu milagre. Fé grande não é uma fé que vê milagres. Fé grande não é uma fé que te permite andar por sobre as circunstâncias. Fé grande é aquela que não desiste, apesar de você aparentemente ouvir uma resposta que não te agrada, mas você diz: eu não vou desistir. Jesus encontra um centurião que diz para ele: Senhor, meu criado está doente, está morto. Jesus diz: eu vou lá curar ele, vou na tua casa. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Sou um gentil, não sou circuncidado, tu é um rabino, mas eu sei de uma coisa: eu sou um homem sujeito a autoridades, e tem um homem sujeito a mim, e eu digo: este vai, aquele vem e ele vem. Se tu mandar uma só palavra, o meu criado vai ser curado. E Jesus disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé como esta. Uma fé que não desiste, uma fé que crê apesar de não ver. Então, irmãos, nós estamos diante de uma situação interessante. Quando os discípulos fracassam, surgem os escribas. Os escribas eram os copiadores da Bíblia. Não tinha imprensa na época. A Bíblia era copiada manualmente, através de manuscritos. Os homens que faziam muitas cópias da Bíblia, com o passar do tempo, tornavam-se peritos, especialistas, conheciam cada letra da Bíblia e tornaram-se grandes autoridades em discussões religiosas lá. E quando os discípulos fracassaram, surgem os escribas e começam a dizer: vocês não têm poder nenhum, vocês não têm autoridade, vocês estão acompanhando um charlatão, vocês não conhecem a Torá, vocês são leigos, pescadores, vocês não conhecem a lei. E os discípulos estavam acuados, praticamente envergonhados, fracassados, decepcionados. Quando Jesus desce, a multidão se volta para Jesus. E Jesus sabe o que está acontecendo. E ele se vira para aqueles que querem discutir com seus discípulos e diz: por que vocês estão discutindo com eles? O que vocês estão discutindo? É como estes filmes que a gente vê um aluno de um mestre de karatê, de kung fu, que o aluno é desafiado, mas quando o mestre chega, todo mundo se cala. Ninguém disse mais nada, todo mundo se calou. Jesus os confronta e eles não respondem. Mas eles estão torcendo por um fracasso de Jesus. Aí surge um homem no meio da multidão e diz: Senhor, eu tenho um filho que está doente. Eu trouxe aos teus discípulos e eles nada puderam fazer. Mas se tu podes fazer alguma coisa, por favor, me ajuda, me socorre, tem misericórdia. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: se eu posso, se posso, tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que aquele homem não parou um minuto para pensar no que Jesus falou, e imediatamente, diz o texto, ele exclamou: eu creio. Mas depois ele refletiu: ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas eu não creio muito. Eu já fui tão decepcionado, eu já fui tão frustrado, eu já acreditei tantas vezes e não deu certo. Eu não sei se eu consigo crer. Se é a fé que vai resolver o problema, me ajuda, porque a minha fé é pequena. Me ajuda. E aquilo que nós não negociamos, Jesus negociou. Porque o importante, irmãos, não é o tamanho da sua fé. Não. O importante é o objeto da sua fé. Esse é importante. Se você passar em uma ponte de isopor e você acreditar que aquela ponte vai te suportar, aquela ponte tem a capacidade de 50 quilos, você pega 120, você diz: eu vou passar porque eu creio, ela vai quebrar. Agora, se você for passar numa ponte de concreto e ela pode suportar 10 toneladas e você pesa 100 quilos, você diz: eu não creio, mas eu vou passar. Ela não vai cair porque o objeto é forte. Jesus disse: crede em Deus
em Nossa Senhora, se você crê em São Pedro, não importa o tamanho da sua fé, nada vai acontecer. Porque a sua fé é morta. O objeto da sua fé não vai corresponder. Por isso que Jesus diz em João capítulo 14, a partir do versículo 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço maiores do que elas fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, eu o farei. Então não há impossibilidade para quem de fato crê em Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que não há nada que Jesus fez na terra que eu e você não possa fazer. Não há nada. Tudo que Jesus fez na terra, o homem pode fazer. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar mortos. Elias ressuscitou. Eliseu ressuscitou morto. Apesar de Jesus ter andado sobre as águas, mas deixou Pedro andar também para provar para nós que um homem crendo em Jesus vai fazer tudo o que ele fez. Paulo ressuscitou morto, Pedro ressuscitou morto. O problema é que ele, sendo filho de Deus, quando alguém diz assim: Senhor, se tu podes, ele poderia ter dito: você está duvidando de mim, você não sabe quem sou eu. Sendo filho de Deus, ninguém orou como Jesus. Fracasso que eu e você sofremos aqui na terra não é porque Deus não quer nos abençoar e nos ouvir. Isso é nós mesmos. Somos nós que impedimos o milagre. Lázaro estava morto. E a irmã de Lázaro faz uma declaração: Senhor, mesmo agora eu sei que tudo quanto tu pedir a Deus ele te atende. Eu sei disso. Mas quando Jesus disse: então vamos lá onde ele está, aí ela diz: ah, Senhor, mas ele já está com 4 dias morto, já cheira mal. Se tu tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Ele disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu posso crer que Jesus poderia me impedir de adoecer. Posso crer que Jesus vai ressuscitar na vida dele, mas eu não posso crer que ele pode curar essa enfermidade. Já faz 4 dias, já fede. O laudo médico disse que não tem mais jeito. A sociedade disse que não tem mais jeito. Então eu vou enterrar o meu morto. Eu vou enterrar a minha esperança. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, a fé, segundo Paulo, no capítulo 6, versículo 16 de Efésios, é uma arma de defesa para o cristão, embraçando sempre o escudo da fé para com ela apagar os dardos inflamados do maligno, porque a arma de Satanás é atingir a nossa mente, provocando em nós incredulidade. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, versículo 18, que Abraão, crendo contra a esperança creu que iria ser pai de uma multidão conforme a promessa, mesmo atentando para a sua idade de 100 anos e a idade avançada de Sara e o seu corpo, mas não enfraqueceu na fé, antes se fortaleceu dando glória a Deus, sabendo que aquele que fizer a promessa era poderoso para a cumprir. Poderia enfraquecer na fé. Tantos anos, os servos tinham filhos e ele não tinha filho. E eu nem sei se a fé grande de Abraão foi para ter um filho, porque depois que o filho nasce, está na paz, está grande, Deus pede para ele matar, cortar pessoas com o rapaz, queimar o rapaz, e depois que o rapaz estivesse em cinza, Deus ia resolver o problema. E o mesmo Paulo em Romanos diz que Abraão subiu o monte, crendo que até dos mortos Deus podia trazer à existência o seu filho. Naquele que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. É esse o Deus que nós estamos aqui crendo nesta noite, irmãos. Agora, esse homem, ele disse uma palavra aqui que hoje em dia é proibida a crente dizer. Porque a confissão positiva, a teologia da confissão positiva diz que você não pode dizer: eu tenho uma doença. Não, a doença do diabo. Você não pode dizer: eu tenho uma doença. Você, pelo contrário, você tem que falar o que vai acontecer. Você tem que verbalizar tudo o que você quer que aconteça. O salmista Davi, no Salmo 116, versículo 10, ele diz: eu criei, ainda que falei, estou em grande aflição. Eu disse: estou em grande aflição. Eu tenho problema, mas não é que eu não creio, eu creio que Deus vai me livrar. E Paulo, repetindo Davi em Coríntios, diz: eu criei, por isso é que falei. Admitir os fatos, admitir a realidade não é falta de fé. Mas hoje você não pode dizer: eu estou doente.
Você tem que olhar para Deus, Kenneth Hagin, ele diz que aprendeu a orar reivindicando seus direitos, se fazendo valer, obrigando Deus a cumprir. Tu vais fazer, eu te exijo, é direito meu. Esse homem conseguiu, mas ele conseguiu dizendo: Senhor, ajuda-me, tem misericórdia, tem compaixão. E ele tinha muitas razões para duvidar, já tinha sido enganado tantas vezes. E Jesus não parou a caminhada daquele homem para lhe dar um sermão de falta de fé. A esse homem, Jesus não deu um sermão de falta de fé. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu sei que dentro de mim há falhas. Jesus olha para esse homem e pergunta: desde quando teu filho está doente? Ele era tão especializado no problema do filho que ele disse: meu filho tem demônio. E eu quero dizer aqui para você, quando nós sabemos qual o problema, se você ler a Bíblia, você sabe se é da vontade de Deus a cura ou não. Porque quem de nós não sabe que o homem é o Espírito do Espírito Santo? Se tem um demônio lá, eu não tenho que pedir de Deus discernimento para orar para o demônio sair. Se é um demônio, não é da vontade de Deus que ninguém seja endemoniado. Não é da vontade de Deus que ninguém vive em prostituição. Não é da vontade de Deus que ninguém ande fora dos caminhos do Senhor. Ah, Senhor, está aí meu filho. Se for da tua vontade de salvá-lo, se for da tua vontade de ter nada, irmão. Nós conhecemos a vontade de Deus. Agora, fé, você não fabrica fé. Muita gente acha que fé é eu chegar em casa como quem joga um bilhete da loteria e diz assim: eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E fica se esforçando para fazer uma figa. Vai dar certo, eu vou ganhar. A fé é o dom de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. E ele entregou a fé aos santos. Agora, sua fé só vai crescer à medida que você conhecer Jesus. Sua fé só vai crescer à medida que você conhecer a palavra de Deus. Porque o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir Jesus, você vai crer. Uma mulher chegou numa vila de Sicário e disse: olha, eu conheci um homem que falou todo o meu passado. Não sei que a porventura é do Cristo. O povo foi lá e depois virou essa mulher: agora nós cremos, não pelo que tu disse, mas pelo que nós ouvimos dele. Nós cremos que é o Cristo mesmo que devia vir ao mundo. Se nós ouvirmos Jesus, a nossa fé vai crescer, a nossa fé vai aumentar, a nossa fé vai se agigantar. A razão pela qual hoje nós estamos fracassando é que nós temos uma imagem deturpada de quem é Jesus. Agora, meus amados irmãos, neste mundo complexo de evangelho meio misturado, fermentado, a gente fica confuso quando lê a Bíblia. Porque o salmista Davi diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. E o que é esse versículo? Como é que diz? Mas você pode dizer para você mesmo que nada te falta? Nenhum de nós aqui podemos dizer, sendo honestos e verdadeiros com os nossos desejos, com os nossos sonhos, que nada nos falta. O Senhor é meu pastor, mas eu queria um carro novo. O Senhor é meu pastor, mas eu queria estar formado. O Senhor é meu pastor, eu queria estar ganhando hoje R$4.000 por mês. O Senhor é meu pastor, eu queria ter casado com aquela moça. O Senhor é meu pastor, mas eu não estou realizando meu projeto. Então, como eu posso dizer que o Senhor é meu pastor se Davi diz nada me faltará? Tem algo que é errado. Como Jesus está dizendo tudo quanto tem dizer meu nome, crendo que recebereis. O que está errado então? Porque nós não estamos recebendo o que nós pedimos. Se tudo é possível ao que crê, por que nós estamos recebendo? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e está-se-vos dado. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos dado. Jesus repete. Quando as coisas são importantes, Jesus repete. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abre-se e acha. Por que nós não estamos recebendo o que nós pedimos? Porque não estamos encontrando o que nós buscamos. E porque as portas que nós batemos não estão se abrindo. A Bíblia está errada. A nossa fé não é verdadeira. Qual é o problema? Já que tudo é possível ao que crê. Tiago 4, verso 2, parte B. Nada tendes, porque não pedis. Então nós não estamos pedindo. Muito dos nossos desejos não passam de desejos. Porque nós até falamos, mas não para Deus. E Paulo diz que todos os nossos pedidos têm que ser conhecidos a Deus em oração. Na verdade, para ser verdadeiro, o que menos nós fazemos na vida é orar. Nós respiramos bem,
comemos bem, falamos bem, mas orar, nós oramos muito pouco. E se a oração, como diz o pastor, é a respiração da alma, a nossa alma já está para ir para o UTI. Está precisando de um gásinho lá, um oxigênio. Está morrendo. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o amém. Sim, se é uma promessa de Deus, você pediu, você vai receber. Agora também a Bíblia diz que todas as nossas orações têm resposta. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, e às vezes Deus diz espere. Espera. Deus prometeu a Davi que ele ia ser rei. Um dia Davi teve chance de matar o próprio Saul. Mas ele disse, não, se Deus me prometeu, ele vai resolver o problema. Não vai ser eu que vou matar ele. Esperou. Por isso ele escreve em Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou quase 30 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Ele poderia ter entrado. Agora, no caminho das promessas de Deus não existe vicinal. Não adianta você querer fazer atalho. Não há vicinal. O caminho é reto. O caminho é um só. Quantos se apressam? Quantos se antecipam? E quantos querem ajudar Jesus? O que mais nós queremos é ajudar Jesus para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Eu gosto de Gideão, porque Gideão, ao invés de facilitar, ele dificultou as coisas. Quando Deus diz, você é o homem que eu vou usar, ele disse, Senhor, eu quero fazer um teste. Sabe por que Gideão queria fazer um teste? Porque Gideão não estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, Deus não disse, Senhor, será tu mesmo. Fala outra vez. Não, ele acreditou que ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. O problema é que às vezes nós somos como meninos inconstantes e somos levados por todo o vento de doutrina. Se hoje a pessoa diz uma coisa, eu aceito, se outra diz outra coisa, eu aceito. Eu não sou alicerçado na palavra de Deus. Eu vivo duvidando. E o que é que a palavra de Deus diz? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem duvidar. Como nós precisamos hoje, irmão, de ouvir esta palavra de libertação. E como nós precisamos crer nela. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos recorrendo a problemas espirituais, a psicólogos. Problemas da alma nós estamos levando para os psicólogos. Estamos tirando de uma esfera espiritual a autoridade que Deus nos deu e colocando sobre homens que foram provando na faculdade, ouvir que Deus não existe, que a Bíblia é um livro ultrapassado para curar as enfermidades da alma. Quando o mundo precisa da igreja, o mundo precisa de nós. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Se nós nos transformarmos na igreja dos 9, as pessoas virão para a igreja para sorrir de nós. Porque o drogado entra na igreja e sai da igreja drogado. O alcoólatra vai entrar na igreja e vai sair da igreja alcoólatra. O prostituto vai entrar na igreja e vai sair prostituto. As pessoas vão entrar e vão sair sem mudança nenhuma. Uma coisa é estar com Jesus, outra coisa é estar apenas usando o nome de Jesus. Nós precisamos ser a igreja que recebeu o poder do alto, para falarmos palavras de autoridade, para que as coisas venham a acontecer. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós estamos muito preocupados hoje com muitas coisas e estamos esquecendo do mais necessário. Como igreja, nós nos tornamos mártires. Nós estamos preocupados com muitas arrumações. A igreja hoje quer ter um canal de televisão, quer ter um programa de televisão, quer ter faculdades, quer ter prédios bonitos. A igreja quer ter coral bonito, a igreja quer ter um monte de coisa. Está esquecendo do essencial. Por que nós não podemos expulsar os demônios? Jesus diz, porque este demônio não sai com conversa fiada. Esse demônio não sai com grito, ele só sai com oração e jejum. A única forma de expulsar esse demônio é oração e jejum. Nós precisamos voltar à nossa origem. A igreja nasceu num culto de oração. Foi assim que a igreja nasceu. Nós precisamos voltar a orar. Agora, a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele concederá
os desejos do teu coração. Quando Deus vai atender todas as minhas petições? Quando eu me agradar do Senhor. Quando eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. A minha mente é a mente de Cristo. Eu vou estar afinado com a vontade de Deus. Então tudo que eu disser, Deus vai confirmar. Na Bíblia, eu descobri que Deus nunca mandou Elias ir onde Acabe dizer que não ia chover. Deus nunca mandou isso. Elias viu que Jezabel e Acabe instituíram um culto do falso Deus Baal em Israel. Perseguiu todos os profetas e discípulos. E Elias disse: Senhor, eu vou conversar com Acabe, porque eu não aceito essa desfeita. E Elias chega e diz: Acabe, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não vai cair no céu nem chuva nem horror, segundo a minha palavra, até que eu mande. E saiu de lá. Deus não quer dizer isso. Mas a Bíblia diz, no livro de Tiago, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, orou com instância para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu porque Deus mandou, não choveu porque Elias errou os céus por meio da sua palavra e da sua oração. Porque Elias estava buscando a glória de Deus. Elias estava com a mente na mente de Deus. E Deus disse a Elias: o teu decreto, a tua palavra vale aqui no céu. E fechou aí e eu fecho aqui. No dia que Elias decidiu que ia chover, o que Elias fez? Subiu na montanha e começou a orar. E a Bíblia diz que ele orou com instância. Ou seja, Elias não desistiu. Às vezes você pede, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos, você diz: Deus não me ouviu, Deus não vai me responder. E você desiste. E Elias mandou o seu servo 6 vezes. E chegaram e diziam: como é que está o céu? Está limpo, o céu de brigadeiro. E ele não desistiu. Na 7ª vez eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para quem tem vê uma pequena nuvem, é uma chuva grande. Elias disse: agora vai chover. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Você precisa crer. Se há uma promessa de Deus na Bíblia, dessa promessa você pode se apropriar com fé, porque Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Deus cumpre a parte dele. Eu vou ressuscitar Lázaro. Nós temos 2 problemas aqui. O primeiro é que tem uma pedra, e eu não vou tirar a pedra, porque não fui eu que botei a pedra. Tirem a pedra. Alguém tinha que tirar a pedra, e não seria Jesus. É claro que quem tem poder para ressuscitar o morto tem poder para tirar uma pedra. Não resta a menor dúvida. O Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra sem precisar de mim e de você. Mas Ele não quer salvar uma pessoa sem depender de você. Ele não quer curar uma pessoa sem depender da igreja. Ele quer que nós cooperemos com Ele. Nós nos tornamos cooperadores de Deus, diz a palavra de Deus. Nós somos privilegiados, porque a nós está sendo dado o privilégio de cooperarmos com Deus e fazer a obra que os anjos anelaram, desejaram, queriam fazer. Quantas vezes é a única coisa que nós não queremos fazer na vida? Nós queremos é ganhar dinheiro, nós queremos é mamão. Dinheiro nós queremos ganhar. Os homens foram lá e tiraram a pedra e Jesus mandou Lázaro sair. Mas depois que Lázaro sai, ele ainda tinha uma máscara mortuária e ainda estava amarrado. Nós precisamos não somente tirar a pedra para que as pessoas sejam curados, sejam libertos e sejam salvos, como nós precisamos desatá-los e deixá-los andar. Eles precisam se alimentar. E com a boca fechada eles não podem se alimentar. Como foi que Abraão não enfraqueceu na fé? Dando glória a Deus, glorificando a Deus. Todo dia Abraão olhava e não podia Sara grávida, mas ele sabia que ele seria pai de uma multidão. Abraão acreditava que seria pai de uma multidão, porque ele morava muito distante daquela terra. E alguém o guiou até ali, o guardou por todo o mal, fez um homem que não tinha um soldado a seu serviço, ia ser uma batalha contra 5 reis. Ele tinha razões para acreditar que Deus não poderia falhar. E você? O que falta Deus fazer para você acreditar que tudo é possível se você crer? Porque a prova de que Deus te ama já está no passado. Deus já mandou o seu filho morrer por você lá na cruz do Calvário. E Ele deu a mim e a você o poder mais dinâmico, mais poderoso do universo.
Você é templo do Espírito Santo. Nada, nem ninguém pode resistir ao poder do Espírito Santo. E eu e você temos o direito de sermos cheios do Espírito Santo. Todas as vezes que você lê o livro de Atos e que você se confrontar com uma cura, está escrito: e Pedro cheio do Espírito Santo, e Paulo cheio do Espírito Santo, e os discípulos cheios do Espírito Santo falaram e aconteceram. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Cada um de nós aqui fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo. A palavra diz: e não nos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdade é que, apesar de muitos de nós termos confissão pentecostal, nós nem sabemos direito o que significa ser pentecostal. Nós não temos experiência pessoal com o Espírito Santo. Nós não conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Você pode fazer um curso de teologia, um doutorado, você pode ter a graduação que tiver. Demônio nenhum vai sair em nome dos seus títulos. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Demônio nenhum vai me respeitar por isso. Mas você pode ser analfabeto e batido. Pobre, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, quando você mandar, os demônios vão sair. Eles vão sair. Porque Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisares em serpentes e em escorpiões, e vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você sabia que o diabo tem poder, mas não tem autoridade? Quando você anda na rua, você vê grandes escâneas. O motorista está lá e um guarda bem magrinho, ele está com um apitozinho na mão e ele fica na frente da carreta, ele dá um apito e o rapaz com aquele motor potente para. Ele tem poder, se ele acelerar, ele faz um destroço, mas o guarda tem autoridade. Se ultrapassar o guarda, ele vai se ver como o superior dele. Ele vai ter que prestar conta com aquele que o autorizou. Então Satanás nunca vai me enfrentar quando ele me vê com a autoridade que Jesus me deu. Então, irmãos, nós precisamos voltar a ver milagre. A era dos milagres não acabou, não. A era do batismo com o Espírito Santo não acabou. A era dos dons espirituais não acabou. E hoje nós lemos como se fosse uma história antiga e passada, que parece que nós não conhecemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nunca na história da igreja, desde os dias dos apóstolos até hoje, a igreja precisou tanto desse poder quanto agora. Nunca precisamos tanto deste poder como hoje. Porque enquanto é preciso um seminário para nós sabermos o que é fé, os nossos filhos sabem o que é magia. Quando eles assistem Harry Potter, quando eles assistem Senhor dos Anéis, quando eles assistem um monte de coisa aí, eles viram feiticeiros. Eles aprendem palavras mágicas, eles aprendem a manipular o sobrenatural. Nós estamos com feiticeiros dentro da nossa casa, nós estamos pronunciando palavras de feitiçaria dentro da nossa casa, e nós não sabemos nada sobre a fé, não sabemos nada sobre o poder que Deus liberou e nos deu. E aí, nós estamos vendo o diabo se andar dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do local onde nós trabalhamos, e nós estamos impotentes, não estamos fazendo absolutamente nada. Mas Deus está nos convocando aqui, para que nós possamos fazer a diferença. Eu e você que veio aqui nesta noite, no aniversário de 19 anos da Igreja Filadélfia, a Igreja do Amor Fraternal, para nós voltarmos ao princípio, voltarmos à origem. A igreja não venceu o Império Romano porque tinha homens ricos ou sábios. Venceu o Império Romano porque tinha homens poderosos, homens que tinham unção do Espírito Santo na sua vida. Ele conta que esta fé que você tem hoje, que não nasceu com você, apesar de Abraão, seu pai, ela existiu antes de Abraão. Abel lá no princípio creu, e pela fé, depois de morto, ele ainda continuava falando. Aí nós hoje desenvolvemos uma nova teologia, uma teologia que não espera mais a vinda de Jesus para reinar, e nós começamos a virar feiticeiros. A realidade você cria, você visualiza, você verbaliza e você decreta. Não existe enfermidade, isso aí é só ilusão da sua mente. Não existe problema
pastoral, que as crianças que hoje, nesta noite, louvaram o Senhor, nos substituam. É possível que eles sejam melhores do que nós. É possível que esta cidade de Boa Vista ainda testemunhe o surgimento de uma geração de crentes melhores do que nós, porque vão ter mais intimidade com Deus que nós, vão saber muito mais do que a fé do que nós sabemos hoje, se eles se voltarem para Deus e se nós formos, na verdade, os tutores, e ensinarmos eles a se voltarem para Deus. Agora o desafio, meus amados irmãos, terrível do pastor é conseguir fazer alguém orar. Porque se a pastora Laura convidar alguém aqui para um retiro, aparece muita gente, mas se ela convidar para uma vigília, vai aparecer meia dúzia de pessoas. Olha, nós vamos passar aqui 24 horas intercedendo, orando para Deus curar esta igreja. Vai aparecer meia dúzia de pessoas. Mas se nós vamos fazer um piquenique, depois nós vamos fazer uma apresentação na praça, com uma banda muito boa, um louvor muito bom, vai lotar de gente. Nós gostamos do espetáculo. Nós gostamos de ver a coisa ferver lá fora. Mas o segredo de Jesus estava aqui no momento da maior popularidade dele. Quando ele multiplicou os pães, as multidões disseram: ele é o rei, ele é o prometido Messias, vamos ungir. Jesus chega para os discípulos e diz: passem no barco, vão para outra margem, foge do povo, sobe para uma montanha e passa a noite toda orando a Deus, para se livrar daquela popularidade. E à noite, quando os discípulos estão no maior sufoco, ele vem resolver o problema deles. Por que Jesus resolveu o problema dos discípulos? Porque eles estavam no círculo da vontade de Deus. Você vai ter problema, você vai ter provação, você vai ter dificuldade, mas se você estiver debaixo da ordem de Jesus, se você estiver no lugar que ele mandou estar, pode ser a terceira vigília da noite, mas ele vai acalmar a tempestade, ele vai cessar as ondas, ele vai entrar no teu barco e tudo vai acontecer. Você chega do outro lado. Que Deus faça isso no barco da igreja de Filadélfia, da igreja do Orlando, da Assembleia de Deus, da igreja de Deus. Agradeço a oportunidade. Deus em Cristo nos vai. Deus abençoe o seu coração.